Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse encontro sobre ansiedade, nosso terceiro e último encontro. Esperar o pessoal aí estar conectando. Pessoal entrando. Hoje, como eu falei, nosso último encontro sobre esse tema tão falado, né? Ansiedade. Espero que tenham tido aí um bom feriado. Espero que o nosso coração esteja aí com muito amor, né? Essa mensagem, esse legado do Papa. E falando em amor, essa é uma grande técnica, inclusive, para a ansiedade. Esse acolhimento chama aceitação positiva incondicional. Quando a gente estuda a questão da terapia, então o terapeuta ele precisa de estar numa postura de ter aceitação positiva incondicional, ou seja, colocar amor sobre o paciente. E não só sobre o paciente, a gente, quando está lidando com a pessoa, principalmente com transtorno de ansiedade, eu pegando esse gancho do amor, por que colocar amor? Porque, na maioria das vezes, a gente não compreende o que o outro está passando, o que o outro está sentindo. Principalmente falando de transtorno. Muitas vezes, quando eu falo de uma fobia, de um pânico, principalmente fobia, seja no nível de racional. Por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia de uma linha de barbante. Então, racionalmente, eu não consigo entender aquilo ali. E às vezes a pessoa tem um pânico muito grande, mas eu não consigo entender aquilo. Então, pegando esse gancho aí desse final de semana, esse legado que a gente está tendo do Papa, amor é um processo terapêutico muito forte nessa questão de terapia e, claro, para a ansiedade. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesse nosso terceiro encontro. Hoje eu quero dar um presente para vocês, mas no meio da aula eu anuncio que presente é esse. Uma coisa que eu trago na minha vida é uma filosofia de vida para mim. Toda proposta que eu faço para o outro, teoricamente eu aceito aquela proposta para mim. Então, quando eu ofereço algo para o outro, é porque aquilo que eu estou oferecendo, eu aceito aquilo para mim, da forma que eu estou oferecendo. Essa semana aconteceu algo engraçado. Eu fui para Barbacena, esse feriado prolongado, ficar com minha mãe. E aí foi a minha família, meu sogro, minha sogra, né? Como eu falei, ela mora na casa do meu irmão. Então foi um encontro de família. Meu filho mais velho está viajando, Pedro. O Rafael, que é médico, estava de plantão. E o Jairo poderia ir, mas ele queria ir no carro dele, porque ele tinha que voltar no domingo. Ele não poderia ficar lá até segunda, ele tinha compromisso aqui no domingo, então no domingo cedo ele teria que voltar. Então ele queria ir no carro dele. Eu falei, cara, vão comigo, só está indo eu e sua mãe no carro. Vão comigo e você volta de busão, falei com ele. Ah, não, pai, de busão não. Enfim, não teve negociação. Falei, então vamos fazer o seguinte: vão comigo e você volta no meu carro e eu volto de busão. Pai, mas você vai fazer isso? Vou fazer, não tem problema não, eu volto de busão. Pode ir, você volta no meu carro. Por quê? Porque eu queria ele muito perto de mim. Então, assim, a proposta que eu faço para o outro, eu aceito ela. Então, ou seja, eu fiz uma proposta para ele voltar de busão. E eu aceitei a mesma proposta que eu fiz para ele. Então, quando eu falo de presente, é um presente mesmo que eu quero dar para vocês no decorrer dessa aula. Combinado? Já temos 38 pessoas, já era esperada esse número. Então, já quero agradecer a todos vocês por essa caminhada juntos, né? Eu, eu deixei as duas aulas gravadas no grupo, a aula 1 e a aula 2, e essa terceira aula também só para vocês, então é um grupo fechado. Então, hoje eu quero deixar as câmeras abertas, se quiserem fazer perguntas no decorrer, podem fazer algumas perguntas que eu vou respondendo, então hoje eu consigo ter uma interação. Vocês vão ver eu olhando de lado aí pela câmera, eu vou estar de lado, porque aqui está a televisão que eu vou vendo. Então, várias pessoas eu não conheço, Camila, Lucinei, então várias pessoas eu não conheço, assim como eu conheço
várias pessoas. Então, a gente pode ter uma interação maior hoje. Combinado? Vamos lá, eu sempre gosto de começar com 1 ou 2 slides da aula anterior, como se fosse uma devolutiva da aula anterior. Então, eu separei esse slide aqui sobre a neurociência envolvida. Então, o estímulo. Está passando? Só um momentinho, gente, que eu estou testando o slide aqui. Não está passando? A gente está com um problema aqui do slide. Espera aí, deixa eu pôr aqui. E agora, tá? Foi. Para mim parece virado, aí tá legal para vocês? Tá, né? Então vamos lá. Problemas técnicos. Então, um estímulo que distribui para o tálamo os cortes sensoriais, o córtex pré-frontal, amígdala, eixo HPA, cortisol. Ok? Isso eu falei na aula anterior. Por isso que eu falei que esse grupo está fechado, porque eu já falei sobre isso aqui, não vou aprofundar muito. Mas vamos lá. O medo de falar em público. Então, esse é o estímulo. Vai para o tálamo. Os cortes sensoriais, o que é isso? No meio de uma palestra, ele vê várias pessoas ali, talvez um salão muito cheio, e aquilo ali vai disparando no corpo dele uma sensação de nervosismo, aqueles sintomas que nós já falamos de ansiedade, sudorese, taquicardíaca, as mãos frias, a salivação seca. Então, o córtex pré-frontal, às vezes, ele não consegue dar uma interpretação para aquilo ali. Então, ele manda para a amígdala como se fosse medo, e a amígdala fala, é medo, luta e fuga. E aí dispara cortisol. O grande problema, que é o que eu falei na aula anterior, é a pessoa que passa por um estresse crônico, ou seja, ela está vivenciando um momento desse o tempo todo, libera muito cortisol. Com isso, a amígdala, que é a nossa parte do cérebro preparada para esse momento de luta e fuga, de proteger, ela tem uma hipertrofia, ela cresce diminuindo o hipocampo, que é a parte mais racional do cérebro. Então o cérebro ele não consegue ter um discernimento cognitivo daquilo ali. Ele faz uma interpretação de onde tudo é medo. Legal? E hoje eu vou entrar nos transtornos e mostrando para vocês alguns exercícios. Só que o primeiro passo, a gente entender um processo de terapia. Por que terapia funciona? Todo processo de terapia, todo ele, qualquer linha que seja, psicanálise, a logoterapia, que é a minha especialidade, Jung, a TCC, ele tem um tripé terapêutico, que é a primeira técnica, exposição, ok? O que é exposição? Isso vem no corpo, é colocar isso trazendo no corpo. Por quê? A ansiedade, ela está no corpo. Então, os sintomas, todo é no corpo, não é no pensamento. Então, a primeira técnica é exposição. A segunda técnica, reframe, ou seja, um reenquadramento ou ressignificação. E a terceira técnica, psicoeducação. Para quem já participou dos treinamentos, o treinamento Você, o treinamento Daimon, o próprio Practitioner, a gente passa por essas 3 técnicas. Aquelas dinâmicas de catarse, né, uma dinâmica igual do Daimon, aquela do sonho, que é no final, na dinâmica do treinamento Você, a dinâmica que a gente dá o nome da raiva, a própria filosofia do espelho, aquele momento que vocês vão para aquela sala, ali é uma técnica de exposição. Ou seja, está vindo ali no corpo, está vindo todo um sentimento aflorando ali no corpo, né? Então, essa é uma técnica de exposição, que várias linhas terapêuticas às vezes não entram muito. A psicanálise é uma técnica que entra muito na técnica de exposição, a logoterapia pouco. Ela não entra muito nesse processo de exposição. Por isso que desde o início do primeiro momento, eu falei, o padrão ouro, de acordo com o DSM, que é o Manual de Diagnóstico, é a TCC, porque ela vai entrar nessas 3 técnicas aí. A segunda técnica, reframe, ou seja, ressignificação. Então, aqui, ela vai só no
cognitivo, vai lá no hipocampo, vai lá no neocórtex. Lembra que eu falei que a gente precisa de dar uma nova interpretação para aquele fato? Ou seja, o fato não muda, mas o que acontece é a interpretação que eu estou dando para aquilo ali. Então, essa é uma segunda técnica. E a outra é a psicoeducação, que aí, por exemplo, um médico, ele quando te prescreve algo, um tratamento novo, ele está dando uma psicoeducação. Então é importante a gente entender esse tripé terapêutico, porque quando eu falar de terapias aqui, de técnicas, vocês vão entender o que é uma técnica expositiva, o que é uma técnica de ressignificação, o que é uma técnica de psicoeducação. Legal? Então isso é importante vocês terem ciência disso aqui. O grande risco que corre é quando, às vezes, isso acontece muito na parte de terapia. Às vezes o terapeuta ele quer dar um novo significado para um contexto, que é o que a gente dá o nome de ressignificação, sendo que a técnica melhor usada ali não seria uma melhor técnica de exposição. Pensando em transtorno, uma fobia, um pânico, não cabe uma técnica de ressignificação. Então esse é o grande risco. Entende? Você querer dar um novo significado, sendo que aquilo é patológico. Eu me lembro muito bem quando eu estava estudando no constelação familiar, e meu professor falou assim: ó, muito cuidado com vocês que lidam com treinamento. A sala, na maioria, eram pessoas que lidavam com treinamento, com constelação familiar, com cursos de imersão. Ele, muito cuidado com vocês que falam que tudo é emocional. A pessoa pode estar tendo um ataque cardíaco ali e vocês estão falando que é emocional, né? Então, por quê? Porque às vezes é algo patológico. Por que muitas vezes a palavra crença na psicologia dá até arrepio nas pessoas? Porque os terapeutas falam, isso é crença, isso é uma crença limitante, isso é uma crença, você tem que ressignificar isso aí. E, ou seja, a pessoa não tem autoridade para falar que aquilo ali é crença, sem um processo de investigação maior. Esse caminho, ele demanda um processo de investigação. Não é eu virar para a pessoa e falar, isso é crença sua. Isso é uma crença limitante que você tem. Às vezes não, às vezes aquilo é patológico, às vezes aquilo é uma cognição, um fator cognitivo. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse caminho de um diagnóstico. Tanto que para o transtorno, aquilo tem que já estar habituado na pessoa durante 6 meses, que é o que o DSM fala. Ou seja, para eu dar um diagnóstico fechado, ou seja, um diagnóstico preciso, ou numa fobia social, ou num pânico, precisa da pessoa já estar com aquela dor, com aquela demanda durante 6 meses, tá? De acordo com o DSM. É claro que uma pessoa chegar num consultório e falar, doutor, eu estou com essa demanda, isso já está acontecendo, mas mais ou menos quanto tempo? Ah, tem uns 4 meses. É claro que você fala, não, então volta daqui 2 meses, porque ainda eu não posso fechar esse diagnóstico. Claro que não, né? O DSM, ele é um manual de estatístico, mas a pessoa humana ela é maior do que o DSM, entendem? Mas por estatística, a gente pede 6 meses daquela demanda. Então, o primeiro passo é isso, entender essas 3 técnicas no processo terapêutico. Então, momento que eu vou usar uma técnica expositiva, momento que eu vou usar uma técnica de ressignificação, momento que eu vou usar uma psicoeducação. Para quem já fez o treinamento você aí, então naquele momento ali da filosofia do espelho, né, ali é uma técnica totalmente expositiva, que está aflorando um sentimento, aí vai lá para a sala com o Sebastião, tá até aí, ali é uma técnica totalmente expositiva, aquela técnica totalmente expositiva. Quando a pessoa sobe para conversar comigo, ali já não é uma técnica mais expositiva, eu já estou numa técnica de reframe, de ressignificação, de reenquadramento, de fechar aquilo que aconteceu, de mostrar o significado para aquilo que está aflorando. Por isso que o treinamento você, o Daimon, ele é muito profundo, porque ele entra nessas 3 técnicas. Na sexta-feira, quando a gente está fazendo aquele teste, performance emocional, aquilo é uma psicoeducação. No domingo, quando você está fazendo seu projeto de vida, pensando no seu projeto de vida, escrevendo seu projeto de vida, ali é uma psicoeducação. Ou seja, então ele é muito profundo. Então a gente precisa de compreender mais dessas técnicas. Falo isso muito no Practitioner.
Combinado? Aliás, essa aula, estou falando isso porque eu estou vendo algumas pessoas que estão inscritas no próximo Pratigna, e aí vocês vão compreender mais sobre isso que eu vou passar no Pratigna. Legal? Um outro processo muito importante para vocês entenderem, antes de eu entrar em transtornos especificamente, é entender um pouco mais do cérebro. Eu falei isso na primeira aula, vou mostrar aqui no flipchart, porque é mais fácil para vocês. Entender o que é neuroplasticidade. Ou seja, então o nosso cérebro, ele é como se fosse um plástico. E é por esse motivo que a gente tem aprendizado, que a gente consegue moldar os nossos comportamentos, que a gente consegue ter uma mudança de hábito nova, exatamente por isso. Porque ele é algo que ele vai se moldando, entende? Então, pensando agora num transtorno, numa rede neural, por que é neuroplasticidade? Porque eu estou falando de rede neural. Então, imagine aqui ó, os neurônios. Então, eu tenho o neurônio da visão, o neurônio da emoção, o neurônio do medo, né? E esses neurônios, eles começam a agir juntos, e eles vão ganhando força. Então, vamos pegar um exemplo bem lúdico, um medo de um cachorrinho. A criança, quando nós nascemos, a gente nasce com alguns medos, que a gente dá o nome de medo primitivo ou medo instintivo, que é medo do escuro, medo de ficar sozinho. Esse medo já vem no nosso DNA, vamos dizer assim. Os outros não. Então vamos imaginar que a criança ela presenciou uma cena de um cachorro com outra pessoa, talvez não com ela, com a mãe, e a mãe assustou com um cachorro grande e gritou, e ela presenciou aquela cena. Então aquilo ali foi no cérebro dela. Cachorro, com medo, com susto, com grito da mãe, aquilo ali ficou gravado. Então ela formou uma rede neural. Ela formou a rede neural. Tá? E aí, ela foi repetindo essa rede, porque a visualização está ali, ela foi repetindo essa rede neural. Ou seja, então o que foi fazendo? Foi crescendo, 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 e ela foi potencializando essa rede. Mais medo, medo, medo. Então ela já cresceu, agora essa criança é adulta, né? Então ela não pode, vamos pensar num pânico, ela não pode mais ver um cachorrinho na rua, que ela atravessa a rua, né? Ela não pode nem falar de cachorro para ela, porque é um pânico. E aí que eu falo da aceitação positiva incondicional, porque a gente não consegue compreender aquilo de forma racional, porque aquilo já foi para o corpo agora. Então, nem ela, talvez, ela não consiga compreender esse medo exacerbado que ela tem. E, de novo, ela reforça essa rede neural. Então, a isso a gente dá o nome de neuroplasticidade. Tá? E aqui a gente dá o nome de LTP, ou seja, eu estou potencializando a rede neural. E por que a terapia funciona? Porque a gente vai buscar uma nova rede neural. Tá? A gente vai buscar uma nova rede neural. Então, a gente vai encontrar um novo caminho. Então, um novo comportamento, essa rede neural aqui, ó, ela vai enfraquecendo e eu vou dando um novo caminho para uma nova rede neural. Então, é num consultório. Então, todas as vezes que eu estou numa técnica de reframe, eu levo um processo, eu vou reforçando uma nova rede neural. É como se fosse uma nova estrada. Vai ficar mais fácil vocês entenderem. Então, eu vou reforçando cada vez mais uma nova estrada e vou deixando aquele caminho de lado. Aquela estrada ela não apaga, aquela rede neural ela não apaga, aquele fato em si não apaga, só que agora está enfraquecida. Ok? Por quê? Porque eu reforcei uma nova rede neural. Então, isso é importante você entender. Por que terapia funciona? Porque a gente vai encontrar um novo caminho, uma nova rede neural. A técnica expositiva, da mesma forma. Eu vou
buscando uma nova rede neural. E nisso a gente vai dessensibilizando. Então, vocês vão ver muito esse termo agora, quando eu entrar em transtornos, de dessensibilização sistemática. Olha a rede neural do medo, como é que ela era, aí eu entro num processo terapêutico, até ela não vai sumir, mas ela vai ficar uma rede ali, ó, que essa aqui é muito forte. Então, cada processo de terapia, seja ele na técnica expositiva, seja ele na técnica de ressignificação, eu tenho que medir essa dessensibilização. Isso vai dessensibilizando, dessensibilizando, dessensibilizando. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um pânico, cada sessão aquilo vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Jairo, mas qual o tempo disso? A gente não dá para falar assim. Qual o tempo? São 10 sessões, 15 sessões? Não. Eu acredito que um tratamento rápido, 1 ano, eu acho rápido. Na programação neurolinguística, a gente tem um exercício que chama cura de fobia rápida. E lá atrás, quando eu estudei, eu falei assim, gente, mas rápido? O rápido, para o americano, ele é um processo. Eu falei isso na primeira aula. Imagina uma pessoa com um tumor, que tem um câncer. Em 1 ano ela faz a cirurgia, ela faz uma quimioterapia, em 2 anos, em 3 anos ela está curada. Isso é rápido. Então, um processo de pânico, de fobia, numa forma que aquilo é totalmente disfuncional na vida da pessoa, a pessoa não sai, a pessoa não viaja conforme a fobia que ela tem, o pânico que ela tem, o nível de ansiedade, quando eu falo em 1 ano, 2 anos, é rápido, entende? Mas a pessoa tem que entender que é um processo de dessensibilização. Então, é importante entender esse processo de neuroplasticidade, ou seja, vai dessensibilizando. Uma constelação familiar, ela é uma técnica totalmente expositiva. Totalmente expositiva. Então, aquele contexto ali no campo mórfico, no campo fenomenológico, aquilo ali é uma técnica totalmente expositiva. Agora, no momento que o cliente ele passa a observar o movimento que ele tem que fazer, a gente já vai agora para o reframe. Ou seja, ele já começa a olhar para todo o contexto, aquele cenário, vou dar um nome de teatro, aquilo que está acontecendo ali, ele já começa a ter um novo reenquadramento do movimento que ele tem que fazer. Então é importante saber um pouco dessas técnicas, desse processo, esse tripé terapêutico. Combinado? Ficou claro, gente? Igual eu falei para vocês, essa aula dá para a gente ter. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, coloca no chat, dá para eu ter um tempinho de respondendo vocês. Pode colocando no chat, eu... Adalberto já falou que o chat está liberado, o espaço está liberado, pessoal. Vou passar nos slides aqui, que eu quero entrar em transtornos, que eu separei uns 5 transtornos e qualquer coisa o Adalberto vai ler no chat aí para mim e passa para mim, combinado? Então vamos lá, entrando em transtornos. Eu separei alguns, né, e cada vez mais, de acordo com o DSM, os transtornos vão aumentando, aumentando, aumentando. Hoje já é uma doença nos anais da Inglaterra, o próprio transtorno da ausência do celular, nomofobia, né, já é uma ansiedade de você ficar sem o celular. Não trouxe isso, essa demanda aqui, então, mas eu trouxe os mais, vou dizer, triviais. Então, o primeiro é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Sintomas: preocupação excessiva e incontrolável com diversas áreas da vida, tensão muscular, fadiga, dificuldade de concentração e insônia. Melhor terapia: terapia cognitiva comportamental. Ajuda a identificar e modificar padrões de pensamentos catastróficos e desenvolver estratégias de enfrentamento. Então, a terapia aqui, ó, para o TAG, não é uma técnica expositiva, por isso que eu quero que vocês entendam bem. Não é uma técnica no corpo, ela é totalmente voltada para uma técnica de reframe, de ressignificação. Por quê? Porque eu vou ajudar a pessoa a modificar os padrões de pensamento catastróficos. O que é isso? É aquela pessoa que ela acha que tudo de ruim vai acontecer. Então, ou seja, é como se a mente estivesse sempre esperando algo de ruim acontecer.
muito preocupada com tudo, com todo o contexto, e então ela está o tempo todo ansiosa, porque ela está preocupada com o filho que foi viajar, está preocupada com a chuva, pode cair um granizo, ela pode perder isso. Então, e isso ela vai criando pensamentos catastróficos, ela vai potencializando, e agora com rede neural, vocês vão entendendo, ela vai reforçando essa neuroplasticidade, vai reforçando. Então, a terapia aqui é uma ajuda de um profissional, de um psicólogo, aonde ela vai mudando esse pensamento, vai fazendo com que, eu vou passar um exercício depois, não o exercício em si, mas a técnica que o psicólogo vai usando aqui. Então, aqui, nessa técnica aqui, uma logoterapia poderia sim ser muito bom, a psicanálise poderia sim aqui para TAG ser uma terapia legal. Combinado? Vamos para o outro transtorno. Transtorno do pânico. Crises repentinas e intensas de medo extremo. Ataques de pânico com sintomas físicos como palpitação, falta de ar e sensação de morte iminente. Melhor terapia: TCC, terapia cognitivo-comportamental, com exposição interoceptiva. Vou explicar o que é isso daqui a pouco, quando eu passar o exercício. Ensina a pessoa a enfrentar e tolerar os sintomas físicos sem interpretá-los como ameaçador. O que acontece com o transtorno do pânico? É como se a pessoa tivesse no mercado central e eu vou ter um ataque cardíaco, eu vou desmaiar. Ou seja, então o tempo todo ela tem qualquer sintoma que vem, é um cansaço, ela dá uma interpretação para aquele cansaço que pode significar um ataque cardíaco. Eu vou desmaiar, entende? Então isso é transtorno de pânico. O próximo, fobia. A fobia ela é muito parecida com o pânico, só que qual a grande diferença? Que ela tem um objeto de medo fóbico, claro, né? Fobia de barata, fobia qualquer coisa, de lagartixa, fobia de palhaço, né? Ela pode, de novo, por isso que a fobia no transtorno ela não passa mais por neocórtex. Lembra o gráfico que eu fiz? Ela já para na amígdala. Então não tem fator cognitivo, ela não passa pelo hipocampo, ela não passa mais pelo neocórtex. Então foi reforçado uma rede neural durante muito tempo, provavelmente, né? Porque a fobia ela começa com medo. E esse medo vai reforçando aquela rede neural, reforçando, vai tornando-se um pânico. Essa é a diferença do pânico e fobia. Qual que é a diferença, Jales? Já escutei isso muito para ti, de pânico e fobia. Fobia é o pânico, mas de algo bem específico e um medo exacerbado. Ela traz aquilo ali com um medo totalmente irracional, com um medo desproporcional à realidade. Sintoma: um medo extremo e irracional de objetos, animais, situações específicas, como medo de altura, de avião, de agulhas, por aí vai. Melhor terapia: terapia de exposição gradual, exposição progressiva a objeto ou situação temida para reduzir a resposta. É aquela pessoa que eu atendi até uma pessoa no consultório do instituto, ela tinha um medo de largato, de largato. Outro dia, numa aula minha, professora, numa aula de psicopatologia, uma professora falou que a mãe dela tinha um medo de rato, mas o medo, assim, é o que eu falo, a fobia é diferente. Eu não tenho amor nenhum por rato, eu não tenho amor nenhum por barata, né? Eu acho que eu chego a ter até um pouquinho de pânico, mas eu vou lá, enfrento e mato, né? Então não tem amor por rato. Mas essa pessoa, ela começava a andar na rua, isso ela contando, a mãe dela, né? Ela é uma médica e a mãe dela tinha essa fobia de rato. Então a mãe começava a andar na rua. Viu um bueiro lá na frente, ela atravessava a rua.
Aí começava a andar do outro lado do passeio. Ela viu um bueiro lá na frente, ela atravessava a rua, passava para cá. Então, numa avenida, ela atravessava, voltava. Onde tinha bueiro, ela mudava. Só de pensar que ela poderia encontrar um rato. Ali na tampa, ali, ó, só de ver alguma coisa. Então, isso é fobia. Se tiver alguma pergunta, tá, pessoal? Pode ir fazendo aí, que hoje eu tenho tempo aqui legal. Transtorno de ansiedade social. Essa aqui também, e aqui um parêntese, por isso que é importante fechar um bom diagnóstico. E, de novo, fechar um bom diagnóstico demanda tempo, demanda paciência, demanda investigação, porque perceba que os sintomas são bem próximos de um pânico, de uma fobia social, de um TAG, né? Vem no corpo. Então é bem próximo o sintoma. Agora, fechar um bom diagnóstico muda todo o caminho de uma terapia. Não que aquela terapia, se eu estou usando uma técnica de ressignificação, e no caso da fobia era uma técnica expositiva, não vai atrapalhar aquilo, não. Mas também não vai ter um processo de cura. Então, por isso que é importante eu ter um quadro fechado correto para eu ter um tratamento eficaz. Então, fobia social. Medo intenso de situações sociais, receio de ser julgado ou humilhado, evitação de interações e ansiedade antecipatória. Melhor terapia. TCC com reestruturação cognitiva e exposição. Tá vendo que aqui a gente entra com as duas? Uma técnica de reestruturação cognitiva e exposição. Trabalha crenças disfuncionais e incentiva a prática gradual de interações sociais. A fobia social é aquela pessoa que ela tem medo de falar em público, mas por um motivo, ela tem medo de estar sendo observada e de ser julgada. Então ela pode muito bem no ambiente, na casa dela, um ambiente que ela está seguro, e ela pode subir na mesa, ela pode brincar, ela pode cantar, porque ela está num ambiente seguro. Agora, um ambiente onde ela percebe que ela pode estar sendo analisada, sendo julgada, aí, por isso que ela chama-se fobia social. Então, ela só tem medo, esse medo extremo de falar, de expor, de interagir com a pessoa, por vergonha de ser julgado. Entende? Então, olha como é que é diferente da TAG, da generalizada. É diferente. Olha como é que é diferente de um pânico. Então, a fobia social, de novo, ela tem medo de falar em público, mas se ela estiver sendo analisada. Talvez ela consiga falar aqui numa gravação, igual estou falando aqui para vocês bem. Entende? Ela fala super bem. Mais um transtorno. Transtorno. Tem pergunta? Pode. A pessoa pode apresentar mais de um transtorno? Na realidade, ela vai desenvolvendo. Se ela não cuida, né, por exemplo, igual o transtorno do pânico, ela pode ter um pânico de algo e passar por uma fobia. O transtorno, na realidade, por exemplo, o transtorno, o TAG generalizado, ela pode achar que ela tem isso tudo aí. Eu tenho esse pacote todo, o Jair está falando isso para mim. Mas é porque exatamente aí a gente enquadra mais um transtorno generalizado. Porque lembra que eu falei que ela vai trazendo todo o pensamento, isso pode acontecer comigo, eu tenho medo de ir numa boate, agora a boate pegar fogo, igual aconteceu lá na época do Boate Kiss, aconteceu nos Estados Unidos agora, então eu não vou na boate, eu tenho medo de andar de moto que eu posso ser assaltado, e se eu tenho pânico, então ela pega todo esse pacote e vai trazendo. Então, na realidade, pode ser um transtorno generalizado. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Sintomas: pensamentos obsessivos, intrusivos e angustiantes, e compulsões rituais e compulsões rituais ou comportamentos repetitivos para aliviar a ansiedade. Ou seja, eu acredito que eu faço isso e alivia a minha ansiedade. Eu mesmo tenho muito toque. E cada vez mais eu estou trazendo isso para a minha vida
no quanto eu tenho que mudar alguns comportamentos meus, depois que eu vou passar uns exercícios, eu vou mostrar para vocês. Então, eu tenho muito toque relacionado a números, a planilhas, então não sai sem eu conferir uma planilha 10, 12 vezes aquilo ali, né? Muito com números. Eu tenho muitos podem falar que é rituais, que é um cuidado, mas não, é toque. Então eu mesmo tenho toque. Melhor terapia, TCC com exposição e prevenção de respostas. Ajuda a pessoa a enfrentar os pensamentos sem recorrer às compulsões. Eu gosto de trazer para a minha vida, né? Porque, por exemplo, como é que eu estou falando de algo para vocês que eu tenho? Isso eu ganho mais autoridade, ou seja, então eu consigo compreender o que o outro passa se eu também estou passando por aquilo ali. Agora, veja bem, isso não é disfuncional na minha vida. Então, eu estou no meu trabalho, eu conferi uma planilha minha, eu conferi um fechamento da minha empresa, aquilo ali não é disfuncional na minha vida, mas eu posso sim eliminar isso e não fazer aquilo ali. Mas eu já percebi que é um toque. E aí, como tudo, né, tem os graus. Lembra da primeira aula, daquele gráfico? Isso hoje, ainda na minha vida, ainda é funcional. Aquilo ali ainda eu vejo até por um lado bom. Mas qual o lado ruim? Eu perco muito tempo com isso. Eu poderia estar fazendo outras coisas, ao invés de eu ter que ficar conferindo aquilo ali, no qual eu já conferi 2, 3 vezes. Mas é toque. Transtorno de estresse pós-traumático. Sintomas: revivência de eventos traumáticos, pesadelos, evitação de gatilhos, hipervigilância e sintomas emocionais intensos. Melhor terapia é MDR, dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. Isso aqui, gente, eu estou trazendo técnicas que a gente fala mais na área da psicologia, igual eu que estudei psicopatologia. Então, são nomes que vocês não vão entender muito o nome da técnica. Legal? E a TCC focada no trauma. Na PNL a gente trabalha muito isso, voltar lá na cena do trauma, no evento causador, reduzem a resposta emocional ao trauma e reestruturam crenças disfuncionais. Exemplo, uma pessoa que dirigia super bem, viajava e um belo dia sofreu um acidente. E nunca mais aquela pessoa pegou no volante, nunca mais aquela pessoa voltou a dirigir. Ela tem carteira, ela é habilitada, ela até renova a carteira dela de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos, mas ela não tem coragem de pegar num carro. Então a gente tem que voltar lá naquela cena, trabalhar de técnica expositiva, ela vivenciar aquilo ali e junto com uma técnica de reenquadramento, ela perceber que aquilo ali foi um fato isolado e vai dessensibilizando, 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 até essa pessoa voltar a dirigir. Então, por exemplo, isso era muito comum, a gente ouvia lá nas histórias, né, do meu avô, nem do meu pai, do meu avô, pessoas que foram para a guerra, né, que terminaram uma guerra. Então, aquelas pessoas, elas tinham um trauma que estava sendo perseguido, né, chegaram até a ficar com doenças psiquiátricas, igual meu filho agora, né, trabalha nessa área, no Cerzan. Então lá mesmo tem um paciente que acha que está sendo perseguido pelo general dele, ele quer o fuzil, ou seja, isso é um trauma que ele passou lá atrás e causou-se uma doença psiquiátrica. Aqui eu vou passar mais rápido, mas são alguns transtornos, o mutismo seletivo, ou seja, a pessoa sofreu um trauma e a gente dá um nome de trauma de choque. O que são traumas? A pessoa pode ter um trauma biográfico, ou seja, aquela história de vida que ela nasceu, aí com 3, 4 anos ela perdeu o pai ou perdeu a mãe, aí talvez ela tenha sido abusada, aí na escola ela sofreu bullying, ou seja, a biografia dessa pessoa é um trauma, entende? Ou um trauma de choque, estava tudo bem, de repente aconteceu um acidente. Foi como esse último caso, esse exemplo que eu dei. Ali tem um trauma zero, tem um ponto zero, que a gente dá o nome de T0, entende? Então, o mutismo seletivo é aquela pessoa que pode ter sofrido um trauma muito forte e ela não consegue falar aquilo ali. Então, isso é mutismo seletivo.
ela comunica bem, ela fala com a família, mas aquele assunto ela não consegue colocar aquilo para fora. Então, isso aqui é uma técnica totalmente de reframe, de psicanálise. Por isso que eu falo que é um processo mais demorado, um processo de acolhimento, um processo de amor, um processo de paciência, um processo de engajamento, de vínculo com o paciente, com o terapeuta. O terapeuta realmente ele tem que estar, eu falo que quase que missionário, aquele quase que tem que ser uma missão, mais do que o valor da consulta, do que o valor do dinheiro, é uma missão, eu querer salvar uma vida. Então o mutismo seletivo ele enquadra nisso aí. Agorafobia. Agorafobia é um pânico, mas ele tem um único motivo, esse pânico, de eu não encontrar uma saída para algo. Então, por exemplo, da mesma forma que aquela pessoa pode ter um pânico de um local de muitas pessoas, né? O agorafobia é um pânico. Eu não quero estar ali porque eu posso ter um pânico e eu não ter para onde sair. Então, aquela pessoa que no cinema, ele vai no cinema, mas eu tenho que ficar ali na saída de emergência. Porque vai que acontece algo, o cinema pega fogo, acontece alguma coisa, eu tenho que estar próximo da saída. Transtorno de ansiedade de separação. Isso aqui era esses diagnósticos há mais tempo, de acordo com o DSM, era muito comum com crianças, né? Ou seja, a mãe saía para trabalhar e a criança ficava ali sozinha, ela não conseguia interpretar aquilo ali. Então ela ficava 8 horas sozinha, sem a voz predominante, que era a mãe, mesmo com a babá tomando conta, mas qual a voz predominante dela? Era a mãe. Então ela foi criando um transtorno ali de separação. Hoje, muito comum as pessoas não preparam para o luto. Então, que é um processo de separação, uma perda é um processo de separação, um processo de falência, falimentar, um processo falimentar é um processo de separação. Então, hoje, todo esse processo de separação, é, ele, ele já é também um transtorno. Então, eu quis trazer isso porque agora está cada vez mais vindo aqui nas nossas demandas do dia a dia. Antigamente, como eu falei, era muito voltado para crianças. Eu vou voltar agora uns slides aqui, que agora quero passar para vocês um exercício. Hoje nossa aula, gente, já são 8h30. Como se diz, está voando. Então vamos lá. Agora eu quero passar uns exercícios, mas antes de eu passar o exercício, esse exercício, deixando bem claro isso aqui, isso tem que ser feito num consultório, com um psicólogo ou com um terapeuta muito experiente, tem que ser feito num local seguro, ele tem que saber a magnitude do estímulo. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar uma pessoa com pânico, eu tenho que medir a magnitude do estímulo. Se essa pessoa sentar nessa cadeira que eu estou sentado aqui, se ela já está tremendo, só de eu falar com ela, ela já está assim, eu não posso fazer um trabalho terapêutico com ela. Eu tenho que diminuir esse estímulo, porque eu corro o risco dessa crise vir exacerbada e eu não ter controle daquilo ali. Então, isso tem que ser de forma gradativa. De novo, olha a neuroplasticidade. Eu começo um novo caminho, depois de novo, e isso é um processo de enfrentamento. Então, aqui, ó, voltando no pânico. Vamos lá. Só um momentinho, gente, meu celular está tocando aqui. Então, voltando no pânico. Olha só, melhor terapia. Exposição interoceptiva. Ensina a pessoa a enfrentar e tolerar os sintomas físicos sem interpretá-los como ameaçadores. Então, qual que é o exercício? O exercício, o que é exposição interoceptiva? Eu vou simular essa sensação que ela tem, só que eu vou dar uma nova interpretação para ela. Então, por exemplo, quando ela tem uma sensação de tontura, ela pode entender que ela vai ter um infarto. Então, o que eu vou fazer? Um exercício, isso num consultório, eu vou rodar para ela ficar tonta, tonta, e aí ela vai ficar tonta. Olha o objetivo terapêutico,
reduzir o medo de desmaiar ou perder o controle. Então, olha só, esse exercício vai ser um exercício de técnica expositiva, né? Vai vir no corpo a tontura, ela vai estar tonta, mas aí eu entro com uma técnica de ressignificação. Vou mostrar para ela que ficar tonto não é igual a infarto. Entendem? Então, só que isso, um exercício está curado do pânico? Não. Aí é aquilo ali, ó. Entende? Então, neuroplasticidade. Estou apontando ali, gente, porque para mim ali está o flip chart, legal? Então, processo de neuroplasticidade. Então, a gente vai fazendo sessões, 15 a 15 dias é o ideal, vai dessensibilizando, dessensibilizando, dessensibilizando. Hiperventilar por 1 minuto, falta de ar, tontura. Hiperventilar é igual aquela respiração que a gente faz no renascimento, no treinamento você. Uma respiração mais rápida, rápida, rápida. Então ela vai ter uma falta de ar, uma tontura, e eu vou mostrar para ela que o corpo dela tolera esse tipo de sensação. Correr no lugar, subir escada, ou seja, eu quero que o coração dela fique acelerado, uma esteira, pular corda, qualquer exercício aonde acelera, né, o coração. Então, ou seja, reduz o medo do infarto. Eu mostro para ela que coração acelerado não é igual a infarto. Prender a respiração, sensação de sufocamento, falta de ar. Então eu ensino que o corpo é capaz de lidar com isso, não é uma falta de ar. Beber água quente ou colocar uma roupa muito quente, ou seja, provocar muito calor, ir para o sol, ficar suado, muito calor, reduzir o medo de rubor facial ou sensação de calor. Dessensibilizar o paciente à resposta do alarme do corpo, mostrando que os sintomas não são perigosos, que ele tem controle sobre essas reações. Por isso que na primeira aula eu falei que uma pessoa que tem um transtorno e ainda ela não procurou um profissional, não está com o diagnóstico fechado, ela não está em tratamento, ela não está com a terapia medicamentosa, a prática de exercício físico pode ser perigosa. Por quê? Porque vai causar isso tudo aí, tontura, falta de ar, coração acelerado, calor exacerbado, e ela pode dar uma interpretação para um pânico. Compreendem? A fobia é um exercício mais complexo. Esse realmente eu não consigo passar aqui. Mas é um enfrentamento de uma sensação fóbica que a pessoa teve, mas como tivesse bem distante, mas muito distante dela. E qual que é o exercício? A gente vai aproximando ela, né, gradativamente disso aqui. Então, por exemplo, só para vocês entenderem um contexto, uma pessoa que tem uma fobia de, de barata, só de falar a pessoa ela já fica tremendo. Então, com esse exercício, a gente vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí pode ser que daqui a um tempo eu consiga mostrar uma revista para ela com desenho de uma barata desse tamanhozinho, pequena, numa certa distância. Pode ser que durante um processo, não sei quantos meses, 2, 3 meses, eu já consigo pôr a revista dela aqui, ó, no colo. Pode ser que numa outra sessão eu consiga trazer para o consultório uma barata morta, lá no cantinho. O que eu estou fazendo? Ela está enfrentando, percebendo que o medo dela é irracional, aquilo ali. Que é um inseto, que é uma barata, que é nojento, mas que é desse tamanho. Então ela tem um medo muito exacerbado com isso. Então esse é um processo de fobia específica que a gente faz. Transtorno de ansiedade social, vou deixar por último, que aí já não é uma técnica do corpo, já não é técnica de exposição. O toque. O toque é uma técnica expositiva também. O que é o toque? Ajuda a pessoa a enfrentar os pensamentos sem recorrer às compulsões. Então, qual que é o exercício? O exercício então, por exemplo, lá, o tipo de toque. Eu tenho medo de contaminação. Então eu tenho um toque de tocar a maçaneta do banheiro. Ou seja, então toda vez que eu pego numa maçaneta do banheiro ou numa porta, eu tenho que ir lá lavar as mãos. Se eu peguei na maçaneta, eu lavo as mãos. Se eu peguei na maçaneta do carro, bobear, eu tenho que andar com a garrafinha de água e lavar as mãos. Então o que a gente faz? A gente passa a fazer ela tocar a maçaneta e não lavar as mãos, para ela perceber que não vai acontecer nada. Entende? Ou seja, a gente vai fazendo uma verificação, a gente leva ela
nessa exposição gradativa, de novo, tá? Num local seguro, a gente mostrando passo a passo do exercício. Isso é muito importante. Ó, agora eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer isso. Eu lembro que eu vim de um tratamento de dente e eu falei, tá bem avançado agora tudo, né? Ó, Jair, agora eu vou aplicar anestesia. Agora eu vou fazer isso. Na minha época, lá atrás, não, você não sabia o que estava acontecendo. O próprio médico, ó, agora vai doer um pouquinho, mas é uma picadinha que vai passar rápido. Ó, agora eu vou fazer isso. Então, da mesma forma, eu vou dando passo a passo do que eu vou fazer para ela se sentir segura. Então, o primeiro passo de um processo terapêutico, ela tem que confiar no terapeuta, no psicólogo, no médico psiquiatra, ela tem que confiar. Aquele profissional, ele tem que gerar uma autoridade, um vínculo, um amor, de novo eu volto com essa palavra, no amor, para aquela pessoa, não, eu confio, eu coloco essa dor minha, eu quero curar dessa dor e eu confio no seu processo. Então, por exemplo, é um toque de verificação. Ela não sai de casa sem verificar o fogão. Então, ou seja, ela vai sair de casa, tem que ver se ela não esqueceu o fogão. Isso é toque. Né? Então, o que a gente faz? Então, agora a gente vai sair, vai dar uma volta, mas você não vai voltar para checar o fogão. E aí ela volta e vê que aquilo ali não aconteceu. Mas, de novo, estou sendo bem redundante, isso é um processo de dessensibilização, isso é aos poucos. Não é uma sessão e está curada. Não é isso. Agora, o mais importante, é um único caminho. Isso a ciência comprova. Isso nas aulas de psicopatologia, os médicos psiquiatras, a única técnica para curar pânico, fobia, toque é através de enfrentamento. São técnicas dispositivas. Por isso que eu falei, uma psicanálise aqui, eu fazer uma investigação, por que eu tenho esse toque, isso não vai. Isso pode até vir, mas num segundo momento. Isso aqui não é um momento agora de cura nesse primeiro processo, de estabilização da doença. Um toque religioso, coloquei isso aqui. Ou seja, eu começo a pensar em várias ideias, e aí eu tenho que rezar compulsivamente a todo momento, porque se eu não rezar, aquelas ideias podem vir a acontecer. Isso é toque. Isso é um toque. Não estou falando para ninguém não rezar, eu mesmo agora estou rezando cada vez mais, né? Então gosto de rezar, tá? Veja bem, para não haver uma distorção na comunicação. Então não é rezar, mas se eu não rezar, pode acontecer algo comigo. Se eu não rezar aqui agora, a internet vai cair. Se eu não rezar, o slide não vai passar. Se eu não rezar, entende? Isso é toque. Um toque de simetria ou exatidão, ou seja, aquela pessoa quer deixar tudo local, a garrafinha tem que estar aqui, isso aqui o tempo todo, eu tenho que virar, eu tenho que deixar tudo arrumadinho, ou seja, então eu passar a não reorganizar até que fique perfeito, que é um pouco do toque que eu tenho, é exatamente isso aqui, ó, simetria e exatidão. Antes de eu ir embora, eu tenho que passar aquilo 2, 3 vezes, só que eu já passei aquilo no decorrer do dia. Eu simplesmente poderia fechar meu computador e ir embora. Entende? Ou seja, o que vai acontecer? Nada. E se eu errei uma planilha, uma conta, não vai acontecer nada. Então é isso. Toque de pensamento mágico, dizer mentalmente coisas ruins. Então, não fazer o ritual para neutralizar. Então, aqui tá bem genérico. Ou seja, às vezes ela tem um ritual, eu tenho que passar aqui, porque quando eu passo, eu faço isso, então essas coisas mentais aqui, elas somem. Entende que a gente tem que ter muito amor, porque já vai para um lado totalmente irracional, a gente não consegue compreender de forma racional do que uma pessoa. Às vezes a pessoa tem um toque de dar 2 passos para frente, um para trás, ou seja, entende? Então aqui já entra num grau mais profundo. Aqui agora são as técnicas de reestruturação cognitiva, que aí serve para fobia social, que agora eu entro com reframe. Então, não estou na parte do corpo, não estou mais na parte da técnica expositiva. Então, é um processo de ajudar o paciente a perceber como seus pensamentos influenciam suas emoções e comportamentos. E então, substitui distorções cognitivas por pensamentos mais realistas e saudáveis. Ou seja,
Isso é até algo que a gente traz na programação neurolinguística. Pensamento, ele gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera um resultado. Então, se eu mudo a minha maneira de pensar, eu tenho que ir lá na causa, a minha maneira de pensar, eu mudo o meu sentimento e eu mudo o meu comportamento. Então, por exemplo, aqui, eu trouxe até um exemplo aqui, ó, identificar o pensamento automático negativo. Se eu errar nessa reunião, todos vão achar que eu sou incompetente. Então, primeiro passo, observar a emoção associada, que no nosso caso aqui é a ansiedade, a insegurança, o medo, que a gente está falando a mesma coisa. Nossa, se eu falhar nessa reunião, todos vão achar que eu sou incompetente, que meu trabalho é ruim, né? Analisar a evidência, isso aqui é muito importante. Primeiro, então eu coloquei a favor. Eu já errei antes e me senti envergonhado. Ou seja, então isso pode acontecer. Se eu falhar naquela reunião, eu já errei antes e me senti envergonhado. Mas eu também já fiz ótimas apresentações e fui elogiado. Então quer dizer que eu falhar naquela reunião é algo que pode acontecer. Assim como é um jogador de futebol, ele não joga todas as partidas boas, entende? Um palestrante, ele não vai estar na sua melhor performance em todas as suas apresentações. Um professor, ele não vai dar a sua melhor aula a todo momento. Então aqui eu reformulo o pensamento. Olha só, vou lá no pensamento. Novo pensamento. Eu posso cometer erros, mas isso não me define. Pode ter sido um erro que eu cometi, pode ter sido uma reunião que eu não fui boa. Eu mesmo, em alguns treinamentos, eu falo, cara, esse treinamento, eu não sei se eu estava mais inspirado, se eu estava com a melhor performance. Eu mesmo faço essa autocrítica minha. Nossa, essa dinâmica eu acho que eu mandei bem. Eu acho que essa aqui eu posso melhorar numa próxima, entende? Então, quer dizer, o que eu estou fazendo? Reformulando meu pensamento. Eu tenho valor pelo que entrego com a constância, ou seja, com a média daquilo ali. Então não é uma partida de futebol, é o campeonato. Vamos dizer assim, fazendo uma analogia mais tranquila para vocês. Observar a nova emoção. Então, se eu mudo esse pensamento, lá onde estava ansiedade, medo, já está uma confiança mais moderada, uma tranquilidade, ou até mesmo nervosismo, mas um nervosismo num ponto bem menor do que estava. Então, percebe que isso é uma reestruturação cognitiva? Às vezes, você tem recurso para fazer isso. Eu mesmo tenho muitos recursos. Claro, eu também preciso de um terapeuta, preciso de uma ajuda. Falei na primeira aula da espiritualidade, coloco nas mãos de Deus, porque às vezes é um imediatismo que eu quero a resposta e eu não tenho. Então, a espiritualidade, para mim, é um caminho de autoconhecimento. Mas às vezes a gente mesmo consegue ter essa, essa sabatinada com nossas crenças, porque aqui, na realidade, é um princípio socrático. Eu estou questionando minhas próprias crenças. A gente faz muito bem isso com o outro. A gente pergunta para o outro, cara, mas você dá conta? Né? Agora é você se questionar, você fazer essas perguntas para você mesmo. Qual evidência que eu não fui bem? Ou qual evidência o que me mostra que eu não vou fazer uma boa palestra? Exemplo completo de aplicação, um caso realista. Situação: ter que falar em público. Pensamento automático: eu vou travar e todos vão rir de mim. Emoção, ansiedade intensa, exacerbada. Comportamento: o que ele faz? Ele evita as apresentações. Lembra que eu falei que a ansiedade, lá na primeira aula, lá nos fundamentos, é um medo futuro. Então, ou seja, pelo medo de ele travar, as pessoas vão rir, ele não faz, ele não apresenta, só com medo de travar. Então, isso é disfuncional na vida dele. Ele não apresenta um trabalho, ele não pode, né, é, falar algo em público que gostaria, às vezes ele é convidado para fazer uma dissertação na faculdade, ou no próprio trabalho, na equipe dele de liderança, pode ser até com o time dele, quero fazer uma reunião com o meu time, 10, 15, 100 pessoas, e ele não faz, ele não apresenta, ele cria todo o conteúdo, ele faz os slides, ele estuda, mas ele não apresenta. Eu participei de um curso quando eu fiz um advogado criminalista, ele fazia toda a defesa, mas ele não encarava o júri. Então tinha que ser um outro advogado para encarar, mas a defesa, o embasamento era tudo dele. Mas ele precisava destravar isso, então ele estava num curso junto comigo exatamente para destravar isso aqui. Qual a evidência real?
Eu já falei bem em outras situações. Nem todos vão me julgar. Ou seja, eu pego um contexto que eu tenho medo, mas qual o contexto que eu faço isso bem? Ah, eu faço isso bem com os meus amigos, eu faço isso bem com a minha família, eu faço isso bem com aquele grupo que eu gosto muito, ou com aquele tema que eu domino. Então, quer dizer que se eu faço isso bem aqui, eu posso trazer para esse contexto aqui. Eu posso me treinar, eu posso. Né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou mudando o meu comportamento, a minha forma, eu estou reestruturando meu pensamento. Isso é uma técnica de reenquadramento, uma técnica de ressignificação. E aqui vai servir lá para o TAG, para, né, a ansiedade generalizada, para a fobia social. Eu vou pegar aquele medo que ela tem e vou trazer aqui, mostrando as evidências, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, e dessensibilizando. Combinado? Reestruturação. Existe uma outra forma de ver isso? Eu posso ficar nervoso, mas isso não significa fracasso? Novo pensamento realista. É normal ficar ansioso, mas estou preparado. A nova emoção, ansiedade mais leve, confiança crescente, um novo comportamento, eu falo mesmo com nervosismo. Então, aqui estão alguns transtornos que eu separei, os mais comuns, e os exercícios para vocês entenderem, principalmente o que é técnica expositiva, o que é reframe, o que é psicoeducação. A psicoeducação, ela entra aí num terceiro plano. Ali é quando o terapeuta vai passar um exercício. Ó, então, essa sessão nossa foi muito bacana, eu vou te dar um exercício para a nossa próxima sessão. Você vai fazer isso todos os dias. Você vai meditar, você vai ler aquele livro que eu te passei para você ler, você vai fazer telefonemas para os seus amigos que você gosta, ou seja, o que eu estou dando? Estou dando um para casa, estou dando uma psicoeducação, ou o médico que vai prescrever algo, o personal que vai prescrever algo, o nutrólogo que vai prescrever algo, entende? Então, essa psicoeducação. Combinado? E agora, como eu falei que eu ia dar um presente para vocês, tem pergunta? Vamos lá. A pessoa pode apresentar mais de um transtorno? Esse eu respondi. Eu percebo que faço algumas coisas no automático e ou pensando em outra coisa, com isso eu acabo sempre voltando e ficando ou duas vezes se desliguei alguma coisa ou se fechei o portão ou o carro. Poderia ser um sinal, um sintoma de toque ou desatenção? Ou toque, é por isso que eu falo, gente, é difícil de dar um diagnóstico tão preciso, viu, Raquel? Uma das coisas que a pessoa tem TDAH é isso. A pessoa que tem TDAH também, de novo, não estou falando que tem TDAH não, tá? Então você tem que ser só com médico, um diagnóstico preciso, mas a pessoa que tem TDAH, ela precisa de processos. Então, para eu lembrar do controle, o controle tem que estar no meio do meu carro. Então, eu olho para o meio do meu carro, aí eu sei que o controle está aqui, e se eu sei que o controle está aqui, eu sei que eu tenho que fechar meu portão. Então, eu só consigo fechar meu portão se eu passar por esse processo. Quando você tira os processos, ela fica perdida. Por isso que a pessoa que tem TDAH, ela tem que ser muito organizada. A mesa dela, se tiver uma bagunça, é um apocalipse para ela. Entende? Ricardo Pereira, eu tenho uma ansiedade muito intensa em quase todas as áreas da minha vida. Qual o melhor tratamento nessa situação? Ricardo, o tratamento, então, de novo, gente, vocês estão colocando algo muito, assim, não tem uma fórmula pronta. É isso, e é isso que a gente quer. A gente quer uma pílula, né? Se eu pudesse falar só, toma esse remédio aqui que vai melhorar. Isso é um processo. Mas no seu caso aí, a maneira que você está trazendo a pergunta, e eu vou te devolver com o que eu tenho aqui, provavelmente é um transtorno generalizado, né? Eu tenho uma ansiedade muito intensa em quase todas as áreas. Então, você está me dizendo que é uma generalização. Então, a melhor é um processo de terapia. É um processo de. Por que o processo de terapia? E aí não é técnica expositiva, essa reestruturação. Por quê? Porque você vai levando as demandas para o psicólogo. É muito importante a gente saber craquelar. O que é isso? Lembra que eu falei do trauma biográfico, né? A pessoa tem isso, teve isso, teve isso. Então, ou seja, é como a linha de crochê da vovó da gente, né? Quando a vovó fazia muito crochê, não sei se eu... Então, era aquela linha que às vezes estava toda emaranhada, a gente dá um nome na constelação de emaranhada, toda embolada aquela linha. Então, num caso desse de generalização, é importante craquelar.
E é por isso que é bom o processo de terapia, porque você vai levando demandas gradativas. Não adianta você chegar para o seu psicólogo e falar: eu estou com isso tudo aqui na minha vida, parece que está um mundo caindo na minha vida. Então a gente vai trabalhar com causas pontuais. E o bom disso é que a rede neural que você vai reforçando esse novo caminho, da mesma forma que você vai trazendo para um contexto da sua vida, você vai percebendo que aquilo ali já pode resolvendo outros contextos da sua vida. Vou dar um exemplo, para ficar mais claro. Talvez você vai trazendo uma demanda do lado pessoal e você vai tratando, tratando. Então, a mesma forma que você está levando isso para o lado pessoal, você pode levar isso para o seu lado profissional. E você percebe essa ansiedade diminuindo. O principal disso tudo aí, Ricardo, é voltar lá na primeira aula. Isso está sendo, qual o gráfico lá, né, da lei de Hawkes, lá em cima lá, ó, do gráfico, isso está disfuncional na sua vida? Porque senão aí é um processo de procurar um psicólogo, um psiquiatra, talvez sim entrar com a terapia medicamentosa, porque a gente cuida da parte que está bom. A parte da neurose, né, a gente tem psicose, que é médico, psiquiatra, e neurose. Psicólogo, pratista, eu falo muito disso. Então, a neurose, para eu cuidar da neurose, o terreno tem que estar bom. Não tem como eu construir algo onde o terreno não tem fundação. Então, às vezes, a gente tem que entrar com a terapia medicamentosa para dar a fundação para começar um processo de psicoterapia. Legal? Tem mais perguntas? Mas se tiver, eu vou respondendo. Agora eu quero falar do presente para vocês. O que eu percebi? Durante essas 3 aulas, e já agradeço vocês, a gente está com um número de 50 pessoas, e foi supriu a nossa expectativa. A primeira aula tiveram 212 pessoas, a segunda 98, e essa terceira a gente teve uma média entre 45 e 50 pessoas. E esse era o nosso objetivo. Era afunilando, 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 não só por interesse, né, mas também de tempo, praticidade, hoje pós-feriado, cansaço, mas a gente já imaginava isso, que esse assunto, realmente a gente ia chegar na terceira aula, aquelas pessoas com muita sede, com muita fome, até mesmo de aprendizado. Não que as outras não tenham, de novo, respeitando e honrando quem não pôde participar das 3 aulas. Ou então também esse bônus que eu dei da aula gravada é muito mais prático, né, de aula gravada. Mas aí eu quero presentear, quero dar um presente para vocês que estão aqui. Nós tivemos 3 aulas com pouco mais de 40, 45 minutos. Então, é um tema muito complexo, né? Eu penso que eu consegui entregar de uma forma bem simplista, de uma forma bem modesta, né? Mas vocês entenderem um pouco de terapias, de processo de terapia. Isso é a ponta do iceberg, é o frasco do perfume do que é o practitioner, do que é a PNL. O practitioner é um curso de 100 horas, é um curso de 100 horas comigo, com a doutora Nádia, que é uma médica, aonde eu vou entregar tudo que eu estudei, que eu sei e muito mais de programação neurolinguística, tudo que eu estudei de filosofia sistêmica, tá? São coisas diferentes, constelação familiar e filosofia sistêmica, mas eu vou entregar tudo de logoterapia. Até na segunda aula um amigo me chamou: Jaime, me fala mais da logoterapia, que eu não, nossa, aquele slide que você falou de sentido da vida, que me despertou até uma vontade. Eu indiquei o livro para ele do Viktor Frankl, ou seja, eu quero entregar tudo para quem me conhece, sabe que é o meu curso, sabe que é o que me move, essa formação. Então eu quis presentear vocês com vagas limitadas, não é gatilho de escassez, não gosto desse marketing, eu sou muito modesto no marketing do Instituto, também para quem me conhece sabe da maneira que eu trato a forma, o marketing, né? Igual eu acabei de falar, não tem fórmula pronta, não tem pílula mágica, né? Não tem um estalar de dedos, não é assim que funciona, não é assim que eu acredito, não é assim que é pautada a minha vida. Então o que eu quero presentear para vocês? Apenas 4 vagas, ou seja, nós temos esse curso Practitioner acontecendo agora em maio, 15 de maio, vai até 15, 18 e depois 22 a 25 de maio. Então é um curso de uma imersão de 100 horas no Hotel Fazenda e eu quero dar a seguinte condição para vocês. Você comprando um Practitioner, fazendo uma inscrição, a segunda sai 50% off.
É isso mesmo, sai 50% off. Então pode ser para casais, está aqui você assistindo e quer chamar a esposa, pode ser irmãos, ou seja, eu tenho que fechar 2 inscrições ao mesmo tempo. Podem combinar entre vocês, entre amigos. Ah, então aqui nós estamos com 50 pessoas agora, 45 pessoas. Ou seja, podem, tá, combinar 2 pessoas para a inscrição. Então, só que eu vou chamar de combo, eu só vou dar 2 combos. Tá? Então, ou seja, 4 inscrições. Não posso dar mais, porque a gente já está com um número bastante expressivo já de inscritos. Lá eu tenho vagas limitadas, então eu só posso fazer com 4 inscrições. Então, 2 combos. Então, corre aí no chat e fala, eu quero. Ou o principal é chamar a Márcia, que está aqui na aula, eu chamo no WhatsApp da Márcia, privado, e amanhã você tira... É só dar um oi para ela, Márcia, amanhã você me passa mais valores, me explica mais, tira mais dúvidas, mas só dá uma sinalização para ela que você tem interesse. Então esse é um presente, como eu falei, eu acredito que é um presente. É um curso muito completo. Então esse é o presente que eu quero dar para vocês, que eu acredito muito. E de novo, falei no início da aula, eu só passo algo daquilo. Primeiro eu tenho que vender para mim. Se eu não conseguir vender algo para mim, eu não vendo para ninguém. Talvez nem dá, nem dá. Eu prefiro ou doar ou jogar fora, porque nem dá para a pessoa, acho que aquilo pode dar problema. Quantas vezes a gente tem que pagar para tirar um entulho da nossa casa? Então nem dá para a pessoa, eu vou dar, porque se é um entulho para mim, pode ser um entulho para ela, entende? Então esse é meu presente para vocês. Eu quero agora finalizar, e eu não sei se a gente vai conseguir fazer, a gente vai conseguir fazer da maneira que a gente planejou. Eu quero agora fazer um exercício de respiração com vocês. É uma técnica que chama respiração 4-7-8. Essa respiração ela é muito boa, principalmente quando você tiver com uma pessoa que está numa crise de ansiedade. Não era o meu tema aqui, entrar nessa seara, mas vamos supor que você tiver com uma pessoa dando uma crise de pânico. Então, 2 coisas, um banho gelado imediatamente para mudar aquele estado fisiológico e depois desse banho gelado, uma respiração 4-7-8. Então eu quero, Sabrina, pode fazer sua pergunta. Sabrina levantou a mão. Manda no chat, Sabrina, fazendo favor, porque aqui está tudo desligado. Digita aí no chat, fazendo favor. Então, essa respiração, ela tem uma comprovação científica, eu tenho os artigos dela de comprovação científica, e é uma respiração que ela ativa o nosso sistema simpático, tá? Que é o sistema da razão, o nosso neocórtex, né? A gente está o tempo todo alerta. Então, a gente inspira contando no T4, prende a respiração até 7. Então, isso aqui, ela me traz para o estado presente. Então, poderia falar que é praticamente um exercício leve de mindfulness. E eu solto contando até 8. Então, eu ativo o meu sistema parasimpático, onde vai liberar dopamina, serotonina, ocitocina. Então, essa respiração, ela baixa muito o nível de ansiedade. Aí, Ricardo, pode ser para você também, não só para o Ricardo, mas pode ser também para vocês fazerem um exercício perante uma prova, perante uma reunião muito importante, perante uma apresentação. Então pode ser um ritual que você faça a respiração. Então quero terminar essa aula. Funciona com pessoas viciadas em fumar? Claro, só que o que acontece? O vício, aí eu teria que falar uma outra aula, mas o que é o vício? O vício é uma forma de anestesiar. Então, ou seja, eu faço isso para eu ficar menos ansioso, entende? Então, a ansiedade é o boleto que você vai ter que pagar. Fumar é quem vai pagar essa conta. Então, toda vez que você fuma, paga essa conta da ansiedade. Eu só consigo sair desse vício se eu substituir esse comportamento. Não é simplesmente de parar, porque a ansiedade ela existe. Você tem um boleto para pagar. Então, a gente vai ter que encontrar um novo comportamento. No Prati, a gente aprende isso.
um novo comportamento para substituir esse vício seu. Nós vamos, na realidade, trocar esse vício só por algo que é funcional. Entende? Eu vou trocar isso por algo que é funcional, mas eu tenho esse boleto para pagar. Eu tenho que ter uma fonte pagadora para esse boleto. Compreende? Então, todo vício, na realidade, ele é uma fonte pagadora. Ele está pagando uma conta, só que ele é disfuncional. E aí entra numa outra seara que a gente chama, na PNL, no pratismo, a gente dá o nome de polaridade. Uma parte de mim quer e a outra parte não quer. Geralmente, pessoas que fumam, que têm esse vício, ou seja, a parte que fuma tem uma intenção positiva aqui. Por quê? Porque ela está te tirando da ansiedade, né? Agora, tem a outra parte que gera um conflito, pode trazer uma doença, um câncer, ou seja, então fica num conflito ali, numa polaridade. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, olhar para essas partes, colocar amor nessas partes, respeitar essas partes, porque até essa parte do vício, na realidade, ela está ali para te proteger, ela é sua amiga, ela está ali para te tirar, só que um comportamento que não é funcional. Compreende? Então, Obrigado, Sabrina. Poderia repetir novamente, por favor, a técnica? Eu vou fazer a técnica agora, 478. Deve ser essa, né, o Diano? Então, essa técnica 478 nós vamos fazer juntos. Legal? Então, eu peço para vocês agora ficar numa posição mais confortável, mudar um pouco o estado, eu vou mudar um pouco também a minha fala, né? Estou numa velocidade mais rápida, numa energia, que a gente dá o nome de uma energia mais de guerreiro. Agora eu vou mudar a minha fala para energia de mais mestre, mais curador, para a gente fazer esse exercício. Então o exercício vai funcionar assim, ó, eu vou contando, tá? Então eu vou contando, ó, 1, 2, 3, 4, aí você vai inspirando. Aí eu vou falar, prende, aí eu vou contar até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E solta. Aí vai até 8. Soltar, gente, você pode colocar a mão no diafragma, tá? E você pode ir até apertando, 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 porque aqui eu estou ativando todo o meu sistema parasimpático. Então a gente vai fazer isso durante umas 5, 6 vezes, ou seja, uns 10 minutos respirando. E aí você vai concentrar na sua respiração. Você pode ir contando comigo, principalmente no momento que está segurando a respiração, ou seja, que é já um exercício de atividade plena, tá? De uma meditação ativa, do mindfulness, combinado? E vocês vão perceber como o seu estado fisiológico vai mudando. Então é isso que eu quero que vocês percebam. Como antes do exercício, pós o exercício. A gente preparou uma musiquinha de fundo, mas a gente vai tentar pôr. Confesso que a parte técnica a gente embolou um pouquinho que eu não sei, mas eu queria colocar uma musiquinha de fundo para melhorar o ambiente. Combinado? Então vamos lá. Buscando agora uma posição confortável, buscando um relaxamento. Perceba se o volume está ok, só me dá um joia aí, ó, se o volume da música. Eu coloquei uma música. Eu acho que não está saindo. Está saindo? Não. Tá? Tá não, Adalberto. Ana Flávia tá. Eu queria colocar uma música a título de relaxamento, mas eu não vou conseguir. Então vamos lá. Então agora você pode até fechar os olhos. Então fecha os olhos. E agora, inspirando, 1, 2, 3, 4. Prende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soltando bem lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Prende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Prendendo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Prende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soltando bem lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Prendendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soltando. 1, lentamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma vez. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Prendendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soltando lentamente agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, lentamente, enchendo o seu peito de ar ao máximo e solte. Isso, mais uma vez. Eu inspiro amor. Eu expiro amor. Eu inspiro amor. Eu expiro amor. Então, lentamente, no seu tempo, para quem fechou os olhos, pode ir abrindo, voltando. Como foi? Alguém quer escrever no chat? Como é que foi? A sensação do exercício? Se conseguiu acalmar um pouquinho, se você conseguiu perceber essa mudança de estado interno, seu corpo, sua respiração. Se alguém quiser colocar no chat. Essa é uma respiração que vocês podem pesquisar, chama uma técnica 478. Eu aprendi isso na hipnose científica. Então, no momento de crise de ansiedade, banho gelado, e com essa respiração 478 você muda totalmente o estado daquela pessoa. Então, isso você pode usar antes de uma reunião, antes do momento que você está nervoso ali, entende? Estou muito relaxada, funciona mesmo. Obrigado, obrigado, Stefânia. Exatamente, isso aí é um processo que você está concentrando, está totalmente consciente na sua respiração. Por isso que esse momento de prender, ele é exatamente isso, além da neurociência que vai liberar dióxido de carbono no sangue, mas é também você estar consciente na respiração, é uma respiração consciente. Com isso, seus pensamentos ali, você está indo lá no hipocampo e está tirando esses pensamentos de medo, né, esses pensamentos, né, que a própria ansiedade traz. Pessoal, mais uma vez, quero agradecer vocês. Foi uma honra estar com vocês nesses 3 encontros. Como eu falei, eu quero trazer mais encontros desses com outros temas, falar de vícios, de traumas, de dor, de luto. Então, assim, eu quero, cada vez, esse ano, eu quero trazer mais algum tema desse. A gente pode até abrir uma enquete depois,
não hoje, mas qual o próximo tema da gente trazer para vocês. Meu muito obrigado para vocês que seguiram esse caminho junto com a gente. Esse caminho é um caminho para mim de, como eu falei, de quase que missão, de ser missionário, de ajudar as pessoas, e o que eu ganho com isso é um grande repertório para a minha vida, uma grande demanda para a minha vida e grandes bênçãos para a minha vida. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, uma excelente semana a todos, espero revê-los aí, estou vendo várias carinhas aqui, que a gente já vai encontrar agora no Practitioner, né? Muito, muito, muito obrigado. Um beijo aí para vocês todos.